Olá, família Varros, tudo bem com vocês? Joia? Então, mais uma vez venho gravar um vídeo aqui para vocês, hoje com a intenção de explicar para vocês aonde e a quantas anda o nosso trabalho de genealogia e de levantamento de pesquisa do nosso sobrenome Varros. Então, a ideia é de que esse vídeo de hoje seja um vídeo provisório, tá? A ideia é regravar esse vídeo com detalhes, com informações completas de todas as informações das quais nós já temos até agora. Então, o vídeo de hoje é justamente para mostrar para vocês a quantas anda esse trabalho e solicitar a colaboração de vocês, então, quanto a informações que possivelmente possam haver erros, tá? E também pessoas que ainda não temos cadastradas. Então, gostaria eu de solicitar a vocês que vejam em qual é o ramo familiar que vocês se enquadram e se há pessoas faltando ou se há dados incorretos. E então entre em contato comigo, a gente vai fazer ou a alteração ou acrescentar as pessoas que no caso faltam, para então a gente fazer um vídeo completo com todas as informações, o mais completo possível, para então divulgar isso a vocês, tá? A ideia inicial era de que a gente fizesse um livro de todas essas informações, mas nós vamos ver, e inclusive peço a opinião de vocês, de a gente fazer um vídeo no formato deste vídeo que estou fazendo a vocês. E se daqui a pouco isto não se torna mais didático ou compreensível a respeito da nossa família. Então peço o auxílio de vocês, quem quiser dar opinião aí, se acharem que o vídeo é uma coisa mais intuitiva, mais fácil de compreender, então a gente de fato vai então fazer um vídeo completo e por isso que hoje eu gostaria de pedir a vocês, deem uma olhada nesse material que então estou fazendo para vocês. As informações que estiverem faltando a gente vai acrescentar e então depois a gente vai fazer algo completo, certo? Vamos lá então ao primeiro Varros. No caso, esse vídeo inicial aqui vai ser parte dos dois vídeos, que nós temos duas grandes famílias, e então cada um deles vai compreender uma das origens, certo? Vamos então às informações da família Varholz, dos descendentes de Christian Friedrich Varholz e de Caroline Schley. Christian e Caroline então fizeram um processo de imigração, chegaram ao Brasil em 1869 e então inclusive o túmulo deste Christian e da Caroline foram localizados, eu e o Jorge Varholz localizamos então este túmulo aí no cemitério dos Auler, próximo de Cerro Branco, certo? Christian Friedrich então teve um total de 8 filhos. Desses 8 filhos, a filha mais velha casou com Vrassi, e então desta família Vrassi temos apenas algumas poucas informações. Então, como não tem uma ligação direta com Varros, essas informações então não foram muito, não nos aprofundamos muito até agora nessas informações. Mas se alguém tiver informações, aqui tem família, tem pessoas que não fazem muitos anos que faleceram, então é possível que inclusive se tenham ainda pessoas mais antigas que tenham informações destas pessoas. Mas então, da filha mais velha são apenas estas informações que temos. O segundo filho, então, Robert August Varholz, ele nasceu em 62 e faleceu em 77, então ele teve 15 anos, provavelmente 15 anos ou 15 anos incompletos, então este não fez o processo de imigração. Terceiro filho, Albert Hermann Ferdinand Varholz. Albert Hermann e Mina Ernestine Emilia Jäger são o casal Germano Varholz e Mina Varholz, também sepultados no mesmo cemitério do pai Christian Friedrich, tá? Cemitério dos Auler, em Candelária, se eu não me engano. Essas informações, deixa eu ver aqui, Candelária, exatamente, município de Candelária. Então, a Germano e Mina, este casal aqui, tiveram então todos estes filhos aqui, 2, 4, 6, 8, 10 filhos, tá? Destes 10 filhos, então, a filha mais velha, Berta, casou com Riedel, também não temos mais informações. Depois, então, temos Hermann Robert Theodor Varholz e Guilhermina Augusta Caroline.
Então, este casal, se eu não me engano, este Herman aqui é o Germano Filho, se eu não me engano. É o Germano Filho, exatamente. Então, deste Germano Filho, que está sepultado em Venâncio Aires, então nós temos, vamos ver quem aqui. Leopoldo Barros, casado com Olinda. Leopoldo e Olinda então tiveram estes filhos. Temos apenas estas informações até agora. Provavelmente aqui tem bastante informação faltando, né? Dona Nelce Laval, por favor. Precisamos de informações da família da Dona Nelce. Provavelmente teve filhos, né? Netos também. Então, a Nelce teve a irmã Nelcinda, casada com Schwingel. O irmão Nelcindo, casada com Selena. O irmão Carlos Germano, vivo ainda. Não tem o nome da esposa. O Nestor Nelson e então o Walter Barros também não temos no nome das cônjuges. Certo? Voltamos para trás então. Arnoldo Barros com Paulina Carvalho. Tiveram os filhos Beno, Astor, Hélio, Otávio, Abílio Barros, casado com Elaci. Vamos ver quem são os filhos deles. Sandro César e a Elisângela. Então, temos esses descendentes desta família. Certo? Mais adiante, então, Odila Barros casou com Neumann, possivelmente, não se tem o nome da pessoa. Erdila. A Silvia Barros casou, então, com José Kaufmann, que tem o filho Eduardo. Paul Barros e Soeli Schild Barros, então, são os pais do nosso conhecido Leandro e do irmão Tiago. Então também tem filhos. Esses filhos já, o Guilherme e a Manuela. E então, seguindo a família abaixo, o Alceu e a Marli. Então tem esses filhos aqui, o Marcelo e o Altair Barros de Venâncio Aires. Então aqui estamos então completos com as informações do Arnoldo. Seguindo adiante, o Oswaldo Barros e a Manuela. Temos a Guilhermina Anita Barros, viva ainda, né? O Arthur, Arlinda, Bertoldo, a Luísa Barros, casado com Schwingel também. A Clara Barros, casado com também Schwingel. O Otmar, a Frida e a Selma Barros. Então são estes os descendentes do Germano Filho, certo? Voltando atrás e seguindo adiante, então, o August Raimund Gustav Barros. Então, tem o filho Willy Albert apenas cadastrado. Seguindo logo adiante, então, temos Rodolfo Lank, ou melhor, Luiz Emília Berta Barros. Esta família, então, teve os filhos Armindo Lank, Blondina Lank, Edwino Lank, Ella Regina Lank, Hugo Lank e Otmar Rodolfo Lank. Certo? Então, estes foram os descendentes de Luiz Emília Berta Barros. Seguindo adiante, então, temos aqui Otto Carlos Frederico Barros. Otto Carlos Frederico Barros teve, então, um total de 16 filhos. E esses 16 filhos, então, foram com 4 casamentos diferentes, tá? O primeiro casamento de Otto foi com Luísa, e então o filho mais velho de Otto é Lindolfo Barros, filha Clélia Barros, e então ela tem a filha Láurea. Láurea e Clélia, se não me falha a memória, moram em Luiz Eduardo Magalhães, se não me engano, na Bahia. Segundo filho de Otto Carlos, então, foi Pedro Carlos Barros, Luiz Fernando Barros, Niva Silvia Barros, então, que tem as duas filhas Karen e Carla. Alcido Barros, teve então o filho Alcido Barros Júnior, já falecido. A Chalissa Barros, o Charles e a Charlize Barros. Ok? Filho mais novo, então, o Zauri. Teve então o Leonardo, a Valesca e a Verusca. Estas também já têm descendentes. Certo? Se faltar algum, por gentileza, se pronuncie. Vamos então ao terceiro filho,
Alcido Varholz casou com Selma Buring, tem então a filha Arlie, que tem então a Patrícia e a Bianca. O Célio Varholz, Holdy Varholz e Milton Varholz, dos quais não temos informações. Próximo filho, Oswaldo Varholz. Temos então apenas a filha Elenir Annelise, cadastrada. E então o filho mais novo desta primeira relação, então, Pedro Jorge Varholz e Esther Varholz, filhos então da Selma. Ok? O próximo casamento, então, Otto com Ernestina Silveira. Então, deste casamento temos o filho Otto Carlos, o Enio Hildor Varholz, que então teve esses filhos, a Rosvita, a Isolda, a Roselene, que tem a filha Ana Paula, a Mônica, que tem estes 3 filhos, e então o Hildor Otto, casado com Filomena Benedetti, tem então as filhas Agnes e Aline. Aqui então também temos alguns descendentes já, certo? Terceiro filho desta relação, Ilson Varholz, casado com Vera Dreyer. Então temos apenas o Paulo Cristiano de filho e então o outro filho, o Nelson Varholz, então temos cadastrado aqui como solteiro. Próximo casamento do Otto Carlos Frederico Varholz com Marta Mansky. Então desta relação temos a Regina Lori. Então temos estes 2 filhos, por enquanto apenas cadastrados aqui tem gente faltando. Próximo filho, Arnoldo Varholz e Terezinha Mafalda. Então temos a Marta, conhecida Marta, que é a filha Pietra, a Márcia, e então a Mary Varholz com Pedro da Silva. Então estes filhos aqui. Terceiro filho, Arthur Valdo Varholz. Temos então o Luiz Carlos Varholz, tem o filho Cauã, e então o Fábio Marcelo Varholz e o Jorge Luiz Varholz, também filhos então do Arthur Valdo, filho mais novo da relação do Otto com a Marta. E então a última relação do Otto com a Emília Silveira, mais conhecida como Milinha. Então temos o Elemar Varholz, que tem esses filhos aí, a Ana Maris, a Emily, o Marcelo Leandro, que tem o filho Marcelo, e então a Márcia, que tem, vamos ver, estas 3 filhas, certo? Próximo filho, Ademar Varholz, tem então o filho Edson Roberto, que tem o filho Henrico, o Everson, que tem a Cibele, e o Eduardo, falecido. Próximo, inclusive são gêmeos, o Ademir Varholz, conhecido Ademir Varholz. Então tem a filha Annelise, o Luiz Henrique e o Nicolas. Moram lá em 3 de Maio. E então o último filho, 1954, Claudir Varholz. Então tem o filho Claudir Varholz Jr., filho Frederico, e então a Franciele Varholz, que tem então estes 2 filhos, certo? Estes então são todos os descendentes do Otto Carlos Frederico Varholz. Esta então foi a família até o Otto Carlos. Vamos então adiante. Próximo filho, Reinoldo Carlos Alberto Varholz, casou com Regina Maria Hulda Varholz. Então teve a filha mais velha, Elvira Alcina. Segundo filho, Seno Varholz. Aqui nós então temos a Irene, a Neuza, a Jurema e o Jorge Luiz Varholz, este que nos auxiliou na localização do túmulo lá em Cerro Branco, do primeiro Varholz desta linhagem. Então tem também filho cadastrado. Está aí o Jordel Varholz. Então próximo Varholz, Arno Varholz, Lauro Varholz, que então temos o filho Darcy, Ari Darcy, no caso. E o Ari Darcy então tem os filhos Anderson, o Francis e o padre Yuri. Temos um padre Varholz também,
certo? Vamos voltando para trás. Então aqui a última filha então foi a Sidônia Varros, certo? Esses então foram os descendentes de Reinaldo Carlos Alberto Varros. Próximo filho, Friedrich Varros. Então teve a filha Asta, o filho Sinésio. Esta família aqui é a família que certamente é uma das mais distantes que nós temos dos Varros. O Édio Heitor, então, está lá no Mato Grosso. Vamos ver onde nasceram os filhos aqui. Foz do Iguaçu. Então, também já tem o Heitor, já tem descendentes. O filho Heitor, então, e a filha Edilce. Não vai abrir. Aqui está, então, a família que provavelmente é a mais distante de todos os demais. Então, a Aline e o Lucas moram lá no Acre. Próxima família, o Elias Hilário casado com Lúcia. Então temos os filhos a Cleide, a Camila, a Carla e a Carmen, 4 filhas. E então o último aqui, o Enio casado com Vera, que tem então a filha Karen e o Ilmar César, certo? Então estes são os descendentes do Sinésio Varros. Próximo, Nilo Baller casado com Semira Seltzler. Temos aqui então casal do Paraná, a Reni Varros Ringenberg. Então tem os filhos Rudinei, o Felipe, não, a Rafaele casado com Felipe, e então a Raquel Varros também. Voltamos para trás então, irmão da Reni, o Sérgio, a Sueli e o Hélio Antônio. Próximo, Nilo Baller Varros, então vamos para a Anita. A Anita então teve o filho Gilberto, Guilmar e João. A Blondina, casada com Winkelmann, teve então a filha Dionísia Lourdes, Dimas, Euclides, Lauri e Paulo. Okay? Lutero Varros teve então os filhos. Esta família aqui está disseminada, alguns deles pelo menos, em Brasília. O Gerson Varros e o Gilberto Varros. Então tem o filho Alain. E então o Gilberto tem os filhos a Heloísa e a Georgiana. Então e a Heloísa que também tem já descendentes cadastrados aqui também. O filho Pedro, certo? Então voltamos novamente para trás. Plínio, que foi um Varros que teve apenas um descendente, o Jairo, que também faleceu no ano passado. A Julieta Varros, que então tem o filho Fábio e Amara, casada com Carvalho, o que tudo indica. E então o último dos Varros, o Ivo Varros, que casou com Maria Aparecida Maciel, que então tem os filhos a Ana Márcia Varros, Ana Márcia, bastante conhecida no nosso grupo. Então tem a filha Heloísa, aqui tem filhos faltando. O Ivo Varros tem o filho Vinícius. A Nilza Varros, casada com Cassaro, tem então o filho Renan. E então o Ivan e o Valdir são falecidos, ok? Então são estes os descendentes, foram esses todos os descendentes de Friedrich Varros com Rosa Regina Baller. A próxima filha, a Matilde Maria Sofia Varros, casou com José Lang. Teve então o filho Nilo Varros. Próxima descendência, Neuza. Neuza então teve todos esses filhos aí, 2, 4, 6, 8 filhos. A Noeli Varros então tem estes 4 filhos. E então o Pedro Luiz não temos nenhum filho cadastrado, certo? Isto então foi com o casamento com José Lang, da Matilde Varros. Tivemos aqui também um segundo casamento com Luiz Arendt. Com Luiz Arendt, então, Matilde teve os filhos Alone Varros Arendt
E então, desta relação, então tiveram a filha Beatriz, a filha Isabel, o Luiz, a Márcia Valéria, conhecida, Márcia Valéria Varros da Silva, o Paulo e então o Vilmar Varros da Silva. Também, além da filha Lone, teve então a filha Blondina, que teve então a filha Leonida da Silva, e então a última filha Teresa, então não temos nenhum descendente cadastrado. Estes então foram os filhos da Matilde Maria Sofia Varros com Luiz Arendt. Voltando para trás então mais uma vez, esses então foram os descendentes de Matilde Maria Sofia Varros. E então o último filho, Ricardo Germano Augusto Varros, então teve o filho, ou melhor, a filha Eulíbia Varros. Então temos estes descendentes aqui cadastrados. E apenas isto então, Eulíbia, o Armindo, que faleceu com 1 ano de idade, e então a Camila, que faleceu em 2007. Certo? Foram esses então todos os descendentes de Germano e Mina Jäger. Então, todos estes até agora já citados, então, foram descendentes diretos desta linha de irmãos. Todos esses irmãos, então, filhos do Germano, do Albert Hermann Ferdinand Varros e da Mina, então, o Germano e a Mina Varros. Ok? Vamos então para o próximo filho, ou melhor, próximo irmão de Alberto Varros, o Frederico Varros Filho. Frederico Varros Filho, então, foi um dos descendentes, deixa eu ver aonde que ele está sepultado, um dos descendentes Varros que emigrou para o Paraguai, que são os descendentes da colônia Rojenal, em Itapuã, no Paraguai. Este Frederico Varros emigrou para o Paraguai, mas antes disso ele teve uma passagem por Porto Xavier, na fronteira noroeste do Rio Grande do Sul. Então lá nasceram muitos dos filhos que então emigraram depois para o Paraguai. Temos então este Teobaldo Varros, ele ficou então em Porto Xavier, está sepultado em Porto Xavier, então que teve o filho Dorli, a Mercedes e Darcy Varros. E estes então têm já esses descendentes aqui, que são familiares Varros que ficaram em Porto Xavier, além dos demais então que emigraram para o Paraguai. São então parentes próximos. A Mercedes Varros, então tem estes dois filhos. Estes aqui, se não me engano, estão em Posadas, Argentina. Esta família então ficou em Posadas. Ok? Próximo filho. Temos mais um Frederico aqui. Então que tem o filho Nerci Anselmo. Então que tem a filha Luciana. Melhor próxima, a Vilma, casada com Ricardo Abade, faleceu em 1986, então teve estes filhos. Próximo filho, Reinoldo, tem então a filha Lourdes, viva ainda, Porto Xavier, o irmão Odilo e então a Vilma. Demais então, aqui abaixo, a Tecla, a Hilma, o Martin e o Edvino, não temos mais informações. Foram esses então os descendentes de Frederico Varros Filho, deste Frederico Varros Filho aqui. Próximo filho então, seu Sebaldo Hugo Varros, bastante conhecida a família de Sebaldo Hugo Varros, que são então os Varros que se disseminaram pelo Paraguai. Então aqui nós temos a Holanda Varros Hamann, tem o filho Ofélio, Deutschland, ja. O Wendolin Varros, a Osmilda, bastante conhecida, né? Nossa amiga nos grupos aí, o seu Berna, a Ofélia, a Oilda, a Olinda, a Otília, o Valdemar, o Valério, o Vernon. Do Vernon aqui nós temos então o César René, cadastrado de hijo, e sim. Então, o próximo, o Victor Varros, temos então o Christian. Christian, se não me falha a memória, mora em Assunção, no Paraguai.
temos Vigard Sebaldo Wachholz, temos o Valfredo Wachholz, então vamos ver quem são os descendentes aqui. A Karina, a Adriana e a Sol. E então do último Wachholz, que é o Willi, que também temos apenas estas informações. Então foram estas as informações do descendente Sebaldo Hugo Wachholz, que então emigrou para o Paraguai. Estou nascido em Porto Xavier, mas não temos a informação do sepultamento dele aqui. Ok? Próximo, Maywald Wachholz. Então são estes os filhos, a Dora Wachholz e o Félix. Temos então estas informações apenas. O próximo, Francisco, Hugo, Ricardo, a Rosa, a Tecla e Tula Wachholz. São então descendentes de Frederico Wachholz Filho. Então todos esses mencionados até agora então são descendentes do Frederico Wachholz Filho, que está então sepultado no Paraguai. Próxima, Wachholz, Johanna, casada com Züge. Então daqui provavelmente nós não temos muitas informações, porque houve então uma troca de sobrenome, né? Virou outra família, da qual então nós temos estas informações aqui, que são famílias que moram ou que se disseminaram, pelo que consta aqui, na região de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Certo? Esta é então a família Züge. Voltando para trás, então, próximo Wachholz, então, vamos recapitulando, todos estes já citados agora, então, são desta linha de irmãos, filhos do imigrante Christian Friedrich. Descendo, então, aqui nós tivemos a Amanda Carolina Johanna Wachholz, casada com Radke, porém também não temos informações, mas ela faleceu cedo, 75, 25, 33 anos, aproximadamente. Próximo Wachholz, então, Roberto com Ana Kunde. Daqui tivemos, então, o filho Bertoldo. Aqui não temos o nome de uma pessoa, mas consta como o pai da Vilma Maria nos registros que localizamos. Então aqui precisaríamos descobrir possivelmente mais alguns nomes que estão faltando. E então desta filha Vilma, casada com Anilto Schlemmer, então temos a filha Anilce, casada com Fábio Puntel. E estes então parece que já tem 2 filhos cadastrados aqui. Mas vamos voltar para trás. Então aqui o irmão, além do Bertoldo, então tivemos o Frederico. Do Frederico então também temos apenas um Wachholz filho cadastrado, que então é o pai e a mãe. Aqui estas informações temos que o Sidney Wachholz tem 2 irmãs mais velhas que ele. Temos então as datas de nascimento, mas não temos o nome das irmãs, certo? Então estes foram os descendentes então do Fridolino Wachholz. Próximo, Arnoldo, e então a última filha mais nova, ou não também, porque não constam datas aqui, a Frida Wachholz. Ok? Esses então foram os descendentes do Roberto e da Ana. Vamos então ao último nome, a Ana, que também casou com Züge, da qual temos apenas também a informação de um descendente, e então aqui nós encerramos toda a demonstração então dos filhos do Christian Friedrich Wachholz. Todas estas informações levantadas até agora, então as pessoas que conseguirem se localizar e conseguirem verificar que temos alguns erros a ser corrigidos ou pessoas a ser acrescentadas, pedimos por gentileza que me localizem, que então nós vamos fazer esse mapa completo para partir daí então a gente fazer um vídeo histórico da família que deu origem a partir da imigração de Christian Friedrich Wachholz, que veio ao Brasil em dezembro de 1869, certo? E muito obrigado a todos.